Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Ainda de pé, querido. Foi de Deus. Porque precisamos estar na dispensação do Espírito para sermos conduzidos pelo Altíssimo. A fita vermelha das Escrituras Sagradas está aberta aqui numa passagem em Atos. Mas durante esse louvor, Deus falou tão poderosamente ao meu coração e me trouxe uma revelação da sua palavra e um direcionamento diferente. Talvez porque haja alguém nesse lugar e Deus tem a sua maneira de agir. Às vezes Ele fala com todos, às vezes Ele fala com um só no meio da multidão, mas a verdade que nós bem sabemos é que Deus fala, e eu já ouvi a sua voz. Quantos já ouviram a sua voz? Levantem suas mãos e digam: eu já ouvi a voz do meu Senhor. Deus se faz presente. E talvez haja alguém que precise sair deste lugar com uma convicção. E a maior convicção que nós podemos ter em toda a nossa existência é que há um Deus nos céus que nos ama. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: Ele te ama. Ele te ama. Aleluia. Você que ouviu isso, diga glória a Deus. Aleluia. Abra comigo, querido, a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Romanos 5:8, todos encontraram? Assim está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos todos repetir juntos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor se encontra nesse lugar e a Tua presença é manifesta, é real em nossas vidas. Nós podemos sentir e cremos, Pai, no fluir da Tua unção que jorra e transborda em nossos corações, na certeza de que um Deus vivo e ativo em nossas vidas se faz presente em todo o tempo em nossa história. O Senhor nos ama e nada nem ninguém poderá tirar ou roubar essa certeza que temos, pois o Senhor prova, não fica somente em teorias, em meras palavras. O Senhor prova o teu imenso amor, o maravilhoso amor por cada um de nós. Que amor é esse? Te louvamos, ó Pai querido, em Cristo Jesus. A igreja poder se assentar. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Antes de falar com a igreja, eu pedi um favor: vocês topam ficar em pé em reverência? Vão? São levitas mesmo, nasceram para isso. É o preço do chamado. Fica ministrando aí gostoso aos nossos ouvidos. Meus queridos, eu quero falar sobre as provas do amor de Deus, porque talvez haja alguém em dúvida, haja alguém que se sinta inseguro, que tenha um certo receio e viva a hesitar se realmente Deus lhe ama, se realmente você é amado por Deus. Pois, querido, da parte do Senhor,
eu venho te dizer com total segurança, para que você tenha plena confiança: Deus te ama. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: Deus te ama, assim como você é. O impressionante desse amor é que não há nada que nós venhamos fazer para que Ele venha nos amar mais, e também não há nada que venhamos deixar de fazer para que Ele venha nos amar menos. Ele simplesmente nos ama, e o seu amor é incondicional, é incircunstancial. Agora é lógico que esse amor tem suas faces e tem suas manifestações. O amor de Deus se compraz na vida do filho que obedece. Ou seja, se compraz significa se alegra. E esse amor de Deus se compadece daquele filho que desobedece. Mas não significa que Deus venha deixar de amar. Deus simplesmente te ama, assim como você é, com todas as fraquezas, falhas, limitações. Existe o amor que se alegra, existe esse amor que se entristece, o amor que se compadece, o amor que se compraz. A pergunta é: que tipo de amor você tem despertado em Deus? O amor que se alegra com os seus atos, que se alegra com o seu comportamento, o amor que se alegra com sua vida, onde Deus pode dizer no alto céu, como falou acerca de Jó: viste o meu servo, nele eu me alegro. Ou o amor que entristece, daquele filho rebelde, daquele filho distante, daquele filho ausente, daquele filho que foge sempre dos braços e da casa do Pai. Que tipo de amor você tem despertado em Deus? A grande verdade, querido, é que não há nada que venha fazer com que o amor de Deus seja alterado por nós. Ele nos ama de uma maneira incircunstancial, incondicional, e eu ouso avisar e informar a vocês que Deus ama a prostituta que está na esquina rodando a bolsinha. Deus ama o beberrão que está nas calçadas sendo lambido pelos cachorros. Às vezes esse amor é tão inconcebível, ele é tão imponderável, que torna-se inefável. A gente não consegue nem falar acerca do amor de Deus, como disse determinado poeta: ainda que todo o céu fosse papel, que todo o mar fosse tinta, que todas as árvores fossem pincel, que todos os homens fossem pintores, nem mesmo assim poderíamos descrever o tamanho e a dimensão do imenso amor de Deus por nós. É maior do que possamos compreender, torna-se imensurável. Por mais que eu passe horas e horas e horas mostrando na Bíblia que Deus te ama, a gente nunca vai imaginar, sequer imaginar. Mas nós podemos ter certeza que Ele nos ama. E se alguém aqui ficou escandalizado quando eu disse que Deus ama até mesmo esses que são rejeitados, desprezados, excluídos, que sofrem todo tipo de preconceito e discriminação pela sociedade, não se escandalize, meu irmão, porque o mesmo valor que eles têm é o mesmo valor que eu tenho, que você tem, que todos nós temos perante Deus. Pastor, que valor é esse? O sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, porque Ele veio ao mundo para salvar e buscar aquele que estava perdido, do qual eu estou incluído. E não me sinto em nada melhor do que qualquer um deles. Apenas fui agraciado, e um dia a venda caiu dos meus olhos, eu pude enxergar o amor incomparável, incondicional, incircunstancial de Deus por mim. Eu percebo, meus amados, que o que nos sustenta na caminhada cristã não são as experiências megalomaníacas, mirabolantes que nós temos com Deus. Não são essas. O que nos sustenta nessa caminhada cristã não é o conhecimento teológico, doutrinário, acadêmico acerca de Deus. O que nos sustenta não é nossos cargos, nossos exercícios, ofícios, funções dentro da igreja. O que nos sustenta nesta caminhada é a certeza e a convicção
que Deus nos ama. E se Ele nos ama, eu vou impedir de fazer algo, ou melhor, eu vou deixar de fazer algo, eu vou me sentir impedido de fazer algo, não porque a igreja proíbe, não porque a Bíblia adverte, não porque as leis dos homens punem, mas eu vou ser impedido de fazer isso, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim. Ainda que a minha verdade, ou melhor, minha vontade não seja realizada, eu sei que a sua vontade é melhor. Em todo tempo é melhor. Essa certeza que Deus nos ama, sabe, é o que nos impede de pecar, é o que nos impede de agredir e ofender aquele que tanto nos ama, porque cada pecado é uma lágrima que cai da face de Deus, é um sangue que escorre em seu semblante por nós. As provas do amor que Deus tem por nós encontramos na Bíblia. Eu gostaria de citar 3. A primeira, Deus nos ama, e eu posso ter certeza disso, porque em primeiro lugar, 1 João capítulo 4, versículo 4, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, ele é definido com uma só palavra, porque Deus é, mais uma vez, mais forte, bem alto, porque Deus é o onipresente, onisciente, onipotente, aquele que é inacessível, onde ninguém pode alcançá-lo por meio de torre de Babel. Ninguém pode chegar até Deus, pode criar a nave que for. O homem um dia criou a torre pensando que ia se aproximar de Deus da sua forma. Da nossa forma nós não nos aproximamos de Deus. Pode criar a nave que sou, ultrapassar a atmosfera, ultrapassar a troposfera, a exosfera, a inosfera. Você pode ultrapassar a Via Láctea, mas, meu querido, Deus é inacessível. Agora, esse Deus totalmente inacessível, ele permite ser resumido em uma só palavra, definido em uma só palavra. 1 João capítulo 4, versículo 4, é que Deus, ele é amor. Portanto, quando eu entendo que Deus é amor, a sua natureza, a sua essência é amor, ou seja, Ele não se força para amar, Ele não finge amar, Ele não tem amor, Ele não oferece amor, mas Ele é o amor. Será que você entende isso? De modo que quando Deus levanta a mão, até mesmo para nos corrigir, é um ato de amor, e as Escrituras corroboram com isso, quando diz que Deus disciplina o filho que ama. Então, mesmo sendo corrigido, tratado, e ainda que isso venha a doer, eu sei que é um cuidado daquele que me ama e não quer me perder. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, porque Ele é amor. Ele não pode ir de encontro com sua natureza, Ele é o que é e vai sempre permanecer o mesmo. Então, a primeira coisa é que Deus é amor. Deus é amor, nunca se esqueça isso, meu irmão. Porque se algum dia uma religião te apresentou um Deus carrasco, um Deus algoz, um Deus, sabe, juiz punitivo, você encontrou um Deus errado. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele é a mais pura essência do amor. Então, essa certeza que eu tenho. Algumas religiões apresentam um Deus tão cruel, que por ele você se mata e mata os outros, não é? Um Deus Alá que está sempre para lá. O nosso Deus é Emanuel, Deus conosco, presente em todo tempo. A segunda lição que nós podemos entender que Ele nos ama, as provas. A segunda lição bíblica é que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, olha bem para mim. O escritor procurou um adjetivo, um sinônimo para essa palavra tal. Eu fico a imaginar que ele procurou em todos os dialetos, todos os idiomas: hebraico, aramaico, grego, latim.
e não encontrou uma palavra que fosse capaz de definir o amor de Deus. Esse tal significa de uma maneira incomparável, inimaginável, inigualável. Deus amou o homem, o mundo, o ser, sua criação, de tal maneira, ou seja, não há uma maneira, uma forma de explicar, que entregou. O segundo motivo é justamente esse, porque Deus se entregou, irmãos. Deus sem mim, sem você, Ele vai permanecer sendo Deus, adorado por toda a eternidade, pelos anjos, querubins, serafins. Agora você sem Deus está completamente perdido, vagando no espaço, sem rumos definidos. Você entende isso? E quando se entregou totalmente, sem reservas. Entregou ao ponto da morte de cruz, a pior morte que existia naquela época. Ele se entregou toda a sua vida, entregou o seu coração por nós, se entregou morrendo a nossa morte para que pudéssemos um dia viver a sua vida. Deus se fez homem para que os homens um dia pudessem habitar com Deus por toda a eternidade. Se entregou. Ele veio. Olha, nós vivemos em um mundo onde os homens querem ser príncipes, os príncipes querem ser reis, os reis querem ser deuses, mas a Bíblia nos mostra que Deus quis ser homem, e o motivo pelo qual Ele quis ser homem, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, para viver os nossos dramas, os nossos dilemas, porque Ele chorou, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele foi injustiçado, Ele foi traído, Ele foi agredido, Ele foi açoitado, e todos nós passamos por isso que a Bíblia diz que Ele nos entende, porque Ele sofreu da mesma forma que todos nós sofremos, e é poderoso para nos socorrer desses momentos difíceis. Quando a Bíblia diz que Deus se entregou, é que Deus se identificou conosco. Então, quando você passa por um problema, não pense que o seu problema é desconhecido perante Deus. Deus sabe teus traumas, Deus sabe teus bloqueios, Deus sabe perfeitamente teus dilemas, teus dramas. Deus sabe perfeitamente, meu querido, quais são tuas fobias. Deus sabe onde dói, Deus sabe quem te machuca, Deus sabe o que te leva a chorar, a sofrer, e o que Ele te diz é: não temas, porque eu sou contigo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E junto nós podemos ter a certeza que venceremos para a glória de Deus Pai. Então Ele se entregou, Ele se identificou, Ele viveu como a gente vive, irmãos. Terceira e última lição é que além dele ser amor, além dele ter se entregado, algo que eu aprendo nas Escrituras é que Ele não quer nos perder. Ou seja, é que nada poderá nos separar dele. Nada. Romanos 8:31, você conhece esse versículo que diz, logo do início: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por eles, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Ei, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez? Conforme está escrito: por amor a ti, ó Deus, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas ao matadouro, porém em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que eu acho interessante nesse texto, que propositalmente o apóstolo Paulo começa interrogando: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perigo, espada, fome e nudez? Ele começa interrogando, depois ele vem exclamando: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura no céu, na terra, debaixo da terra, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O diabo, por mais que se esforce, por mais que ele venha com suas legiões infernais, das hóstias do inferno, ele não pode nos separar do amor de Deus. Latitude e longitude não podem nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada pode nos separar de Deus. Quando eu compreendo um amor tão grande, francamente, eu não consigo viver distante dele, porque eu sei que ninguém nesse mundo é capaz de me amar de tal forma. Ninguém nesse mundo é capaz de se entregar, é capaz de me desejar tanto. Ele conhece tuas limitações, tuas fraquezas, tuas fragilidades, tuas deficiências, mas mesmo assim Ele te ama. O teólogo Henry Thyssen, olha só o que ele fez. Ele disse que Deus tinha 3 grandes atributos: o atributo chamado santidade e justiça. Eu vou deixar o terceiro propositalmente para mais tarde. E Deus, quando criou o homem, colocou em um belo jardim com direito a todo tipo de frutas, árvore, tudo tão especial, tudo tão perfeito. E Deus colocou um limite. Entenda que Adão e Eva no Éden, ele tinha direito a desfrutar, usufruir de todas as maravilhas, de toda a beleza. Ele poderia degustar de milhares e milhares de espécies de frutas que lá existiam. No entanto, ele preferiu a proibida, o fruto proibido. Alguém pode até pensar: mas pastor, se Deus sabia que o homem ia comer, por que deixou a maldita árvore naquele lugar? Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus me ama, porque Deus nos ama. Deixa eu tentar te explicar só isso. Se não existisse aquela árvore, Adão seria escravo do bem, seria um homem sem liberdade, serviria a Deus como um fantoche e como uma marionete. Amor se implica em liberdade. Deus ama tanto o homem que correu o risco de perdê-lo. Deus, agora, nada aconteceu para Deus como uma surpresa. Se não houvesse o pecado, hoje nós estaríamos falando de um Deus eterno, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, de um Deus onipresente, de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, mas não estaríamos falando de um Deus de amor, porque o amor dele prova no seu clímax da perfeição, quando ele vem ao mundo e se entrega por nós. Será que você entende isso? Nós poderíamos dizer que Deus é até bom, porque fez um paraíso, um jardim lindo para morarmos. Mas quando nós entendemos que Ele veio ser o nosso sacrifício, o Cordeiro Pascual, morrer por nossa transgressão e ressuscitar para a nossa redenção, eu me curvo e me prostro, porque eu digo: Deus, eu não mereço. Por isso que o texto diz que Deus prova seu amor para que todos fiquem calados,
para que todos fiquem sem argumento, para que ninguém possa replicar, treplicar, porque Ele de fato nos ama ao ponto de provar, não com palavras, mas com atitudes, de morrer por nós, sendo nós pecadores. Isso significa que eu não mereço, você não merece, ninguém merece, mas não se trata de mérito, é graça, favor imerecido para aqueles que nele creem. Henri Tisson disse que, o teólogo, que quando o homem pecou, transgredindo, infringindo a regra que foi estabelecida para provar no seu coração a santidade de Deus. Ayrton, por gentileza, entrega esse microfone e vamos fazer junto. Deus andava todos os dias com o homem no jardim, mas quando o homem pegou a santidade de Deus, faz com que Deus se afaste do homem, que na realidade o homem que se afastou. Lembra de Isaías? Muito bem, querido, você está de parabéns. Lembra de Isaías 59, que diz: os vossos pecados, as vossas transgressões é que causa separação entre mim e vocês, ao ponto de que eu não posso ouvi-los nem socorrê-los, mas minhas mãos não estão travadas, os meus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvi-los. O homem se distanciou, então a santidade de Deus entrou em vigor. E agora, além da santidade, o outro atributo, alguém lembra qual era? Era justiça. E a justiça agora faz com que Deus olhe para o homem e condene à morte. O homem tem que morrer. Esse cara é bom. O homem tem que morrer. Se coloca em pé, vamos fazer diferente. Aqui é tudo improviso. Fica de costa para lá e faz o formato da cruz. O homem tem que morrer, mas ele ainda não morreu. O juízo de Deus virá. Só que entra o terceiro atributo. Que atributo é esse? O primeiro foi santidade. O segundo foi justiça. O terceiro é o amor. E agora entra o amor encarnado, onde Deus toma forma humana, com todas as limitações, e vem viver as nossas vidas, para que através da nossa vida, ou melhor, para que através da sua vida o homem seja santificado. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a sermos santos, e através da vida de Jesus nós somos santificados. Mas como se não bastasse, o que é que Jesus faz? Além de viver nossa vida, Ele morre a nossa morte. Ele morre a nossa morte. Ele saiu da cruz. Era condenação, agora fica lá. A condenação dele era a cruz. Agora Deus, quando olha, permita-me dizer, você representando a raça humana, tá? Não é isso que eu penso de você. Deus, quando olha para o homem, vê um miserável, infeliz, desgraçado, pecador, sujo, imundo, quando olha, só que Deus vê diferente. Quando Deus olha para mim, para ti, para Ayrton, Deus vê um homem que foi santificado através da vida de Cristo Jesus, justificado através da morte de Jesus, e como se não bastasse, Jesus ressurgiu para andar ao seu lado, no vale da sombra da morte, durante o dia, durante a noite, pelos vales, pelos desertos, pelos mananciais, pelos montes, onde fores estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei, sou o teu Deus. Aquilo que Adão perdeu do Éden, nós conquistamos na cruz, através da fé em Cristo Jesus. Por isso Deus olha para você, vê você santificado, vê você justificado. Por que tudo isso? Por causa do amor. Agora, se você pode se colocar em pé mais uma vez,
erguer suas mãos aos céus e declarar com todo o seu coração que Ele te ama e que nada vai poder te afastar dos seus caminhos, que ninguém vai poder te distanciar da sua vontade, que hoje você entrega a sua vida, todo o seu ser, todo o seu coração, para viver a totalidade, a essência, a plenitude desse verdadeiro amor, reconhecendo que você tem valor, que você é importante, que Deus te amou, que Deus te ama. Aleluia! É verdade que o nosso amor por Ele não é perfeito, mas quem foi que disse que Ele está à procura de perfeição? Ele sabe perfeitamente que às vezes vamos falhar, que às vezes vamos decepcioná-lo, que às vezes vamos nos frustrar conosco mesmo, mas Ele nos ama, Ele nos ama, e hoje você pode corresponder a este amor, se entregando, confiando. Deus, eu sei que eu não posso, mas Tu podes por mim. Eu sei que eu sou fraco, mas eu confio naquele que é forte para me sustentar no dia das adversidades. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, na certeza que o mais Ele fará, aquilo que você não pode fazer, aquilo que os outros não podem fazer por você, nós temos a certeza que Ele fará acontecer, porque aquele que prometeu é fiel, aquele que começou a boa obra entre nós há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Portanto, querido, não pense que Deus espera a perfeição. O que Deus espera é sinceridade. É a nossa sinceridade. Porque forte não é aquele que nunca cai. Forte é aquele que não aceita viver prostrado. Por isso que a Bíblia diz ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o erguerá e sustentará. O Senhor é quem nos ergue, o Senhor é quem nos sustenta. Não podemos viver sem Ele, não podemos viver distante desse amor. Conforme já foi dito, Deus ama todo mundo como se houvesse apenas um para amar. Isso significa, meu amado, que se só existisse você no mundo, se só houvesse você no mundo, mesmo assim Deus enviaria seu Filho perfeito, unigênito, primogênito, para morrer no teu lugar. Veja o quanto você é especial e importante aos olhos de Deus. Ele escolheu a cruz, Ele escolheu o cravo, Ele escolheu o prego, e Ele escolheu porque antes, na eternidade, Ele tinha nos escolhido. Ele tinha nos escolhido. E agora a pergunta que não posso deixar de fazer é: quantos estão decididos a escolher a Deus e viver para Deus? Se há alguém no santuário que não fez a sua confissão, o Senhor te chama nesse dia e nessa hora. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.